O sol ainda engatinhava pelo horizonte quando Benedito Ramalho abriu os olhos naquela manhã de terça-feira. 62 anos carregados nas costas, mãos grossas como raízes de umburana e um coração que havia parado de sonhar fazia muito tempo. Benedito era o dono da fazenda Boa Esperança, um pedaço de terra seca, tinhosa, que teimava em dar vida mesmo quando o céu esquecia de mandar chuva. Criava bodes, galinhas, plantava milho e feijão. Mas o que ele mais amava, e que ninguém entendia, era um jegue chamado Capitão. Capitão tinha 20 anos. Era velho, cinzento, com uma orelha caída para o lado esquerdo e um olhar tão profundo que parecia guardar os segredos do mundo. Benedito havia ganhado aquele animal do pai, já falecido, e desde então os dois eram inseparáveis. De manhã, Capitão esperava na porta. À tarde, caminhavam juntos até o açude. À noite, Benedito sempre deixava um punhado de rapadura perto do curral. As pessoas da região riam. Benedito tá ficando doido, mas gosta daquele jegue do que de gente. E Benedito respondia: sério, gente me decepcionou muito. Capitão, nunca. Mas a vida de Benedito não havia sido sempre assim fechada, desconfiante, endurecida como barro seco. Havia uma história por trás daquele silêncio. 30 anos antes, Benedito era um rapaz de 32 anos, forte, alegre, com um sorriso que iluminava qualquer terreiro. Naquela época, a fazenda Boa Esperança era próspera, cheia de trabalhadores, animais e fartura. Seu pai, seu Estevão, era um homem justo e temido, não pela violência, mas pelo caráter. Foi numa feira de animais, numa cidadezinha poeirenta, que ficava a 3 léguas da fazenda, que Benedito viu Maristela pela primeira vez. Ela vendia queijo numa barraca. Tinha cabelos escuros, presos num trançado simples, olhos cor de mel e um jeito de sorrir que fazia o coração do homem mais bravo desarminar na hora. Mas havia um problema. Maristela era filha de Coronel Aristarco, o homem mais poderoso e mais orgulhoso da região. E Coronel Aristarco havia jurado publicamente que a filha só casaria com alguém do seu nível, alguém rico, alguém de família, com um nome, não com um filho de fazendeiro simples, por mais trabalhador que fosse. O amor entre Benedito e Maristela começou como toda coisa proibida. Começa em silêncio, nos olhares, nas palavras trocadas escondidas, nas cartas dobradas dentro do bolso da camisa. Capitão, que naquela época ainda era novo, pelagem castanha brilhante, foi o mensageiro desse amor. Benedito amarrava cartas no pescoço do jegue e soltava o animal na direção da cerca que dividia as terras das 2 famílias. Maristela vinha buscar, lia chorando, respondia. Prendia a resposta no pescoço de Capitão e o jegue voltava. Sempre voltava, como se soubesse o peso daquilo que carregava. Benedito, o senhor. Seu pai sabe? Perguntou certa vez Raimundinho, o capataz da fazenda. Um homem baixinho com bigode de vassoura e lealdade de cachorro fiel. Sabe não, Raimundo? E por enquanto não pode saber. Mas moço, o Coronel Aristarco não é homem para brincadeira, não. Eu sei, mas o coração não pergunta licença. Raimundo, o coração simplesmente vai. Raimundinho coçou a cabeça, sacudiu o chapéu de couro e murmurou baixinho Deus me livre. Esse menino vai se meter numa enrascada das bravas. E estava certo. 3 meses depois, o Coronel Aristarco descobriu as cartas. Numa tarde de vento quente, ele apareceu na fazenda Boa Esperança a cavalo, com 2 capangas atrás, e chamou seu Estevão na porta de casa. A conversa foi curta. As palavras foram duras como pedra. E a conclusão foi clara. Se o seu filho se aproximar da minha filha de novo, eu arruíno essa fazenda. Eu tenho poder para isso e o senhor sabe. Seu Estevão chamou Benedito. Fechou a porta.
e disse com a voz mais triste que o filho jamais havia escutado. Meu filho, tem amor que a vida não deixa viver. Benedito chorou naquela noite, sozinho, no curral, abraçado ao pescoço de capitão. E o jegue ficou quieto, como se entendesse. Os anos passaram como poeira levada pelo vento do sertão. Benedito ficou, trabalhou, enterrou o pai, herdou a fazenda, nunca casou, nunca mais mandou cartas, nunca mais foi à feira naquela cidadezinha. E Maristela, ela foi dada em casamento para um comerciante de outra região, homem escolhido pelo coronel Aristarco, homem de dinheiro, homem de posição. E assim a vida seguiu, ou fingiu seguir. O coronel Aristarco morreu anos depois. Deu um infarto sentado na varanda da própria mansão. Foi um velório suntuoso, com muita gente chorando de mentira. Maristela enviuvou alguns anos mais tarde, quando o comerciante morreu num acidente em estrada de barro, numa madrugada de inverno. Ela ficou sozinha, sem filhos, sem fortuna, porque o marido havia deixado dívidas e voltou para a única coisa que ainda era sua: um pequeno sítio que havia sobrado da herança do pai, encostado nos fundos da fazenda Boa Esperança, encostado na fazenda de Benedito. A primeira vez que ele a viu, depois de 30 anos, foi numa manhã de segunda-feira. Benedito estava consertando uma cerca quando ouviu o barulho de um carro velho parando na estradinha de terra. Levantou os olhos e o coração, aquele coração que havia secado como rio em estiagem, deu um tranco tão forte que ele precisou segurar no morão de madeira para não cair. Era ela, mais velha, cabelos brancos, mas com os mesmos olhos cor de mel, com o mesmo jeito de inclinar a cabeça para o lado quando estava pensativa. Maristela desceu do carro devagar, olhou ao redor, viu Benedito e parou. Silêncio. Um silêncio de 30 anos couberam naquele segundo. Benedito, ela disse, com voz de quem carrega um peso enorme. Maristela, ele respondeu, com voz de quem nunca esqueceu. E foi aí que capitão velho, barrigudo, com a orelha caída, trotou devagar pela cerca. Chegou até o arame, enfiou o focinho por entre os mourões e bufou, como se reconhecesse alguém que havia chegado para ficar. Maristela riu. Foi um riso molhado, cheio de lágrimas. Esse não é o capitão? Benedito engoliu seco. É, 20 anos. Teimoso que nem eu. Os dias que se seguiram foram estranhos e bonitos. Maristela precisava de ajuda para colocar o sítio em ordem. A casa estava abandonada, o telhado furado, a roça tomada pelo mato. E Benedito, sem dizer nada, sem fazer discurso nenhum, simplesmente mandou Raimundinho, já velho, mas ainda de bigode de vassoura, com 2 rapazes da fazenda para ajudar. Pater, o senhor tem certeza? Perguntou Raimundinho, piscando com malícia. Vai logo, Raimundo, e para de me olhar assim. Assim como, patrão, com esse sorriso de quem sabe de tudo. Mas eu sei de tudo, patrão, sempre soube. E deu uma risada gostosa que ecoou pelo terreiro. O povo da região começou a falar. Como o povo sempre fala, as línguas foram soltas, os comentários foram amargos. Alguns achavam graça, outros torciam um nariz. 2 velhos. Que história é essa? Mas havia uma mulher na região que não estava rindo. Donária, prima de Maristela, que havia esperado a herança do sítio cair no seu colo quando o coronel Aristarco morreu. E havia ficado de mãos abanando. Quando o testamento foi revelado, estava furiosa. Donária era uma mulher de língua afiada e coração estreito. Quando viu que Maristela havia voltado e que Benedito estava ajudando, ela começou a trabalhar contra os 2. Espalhava boatos. Dizia que Maristela havia voltado só pelos bens de Benedito. Dizia que Benedito estava senil. Dizia que aquilo tudo era uma vergonha. 2 velhos se encontrando assim, como se fossem jovens. E as palavras chegaram sempre chegando. Uma tarde, seu genuíno vizinho antigo de Benedito, homem respeitado,
padrinho de muitos na região, foi até a fazenda, com o chapéu na mão. Jeito de quem vai dizer algo difícil. Benedito, meu filho, o povo está falando muito. Eu vim aqui porque sou seu amigo de verdade. Eles dizem que essa mulher vai te prejudicar, que ela só quer o que é seu. Benedito ficou quieto por um longo momento. Olhou para o horizonte. Olhou para o capitão, que estava mascando o capim tranquilamente. Depois respondeu, devagar. Seu genuíno, o senhor sabe quantos anos eu fiquei sozinho nessa fazenda? Sei, filho. Sei. O senhor sabe quantas noites eu olhei para o teto e pensei que tinha deixado o melhor da minha vida passar por medo de encarar o que era difícil. O velho abaixou a cabeça. Eu sei, Benedito. Então o senhor me desculpe. Mas desta vez eu não vou deixar não. Mas a vida, como sempre, não entrega as coisas de graça. Numa manhã fria de inverno sertanejo, quando o orvalho ainda estava nas folhas, Benedito foi até o curral. Cedo demais, sentiu algo errado. Aquela intuição que os criadores de animais desenvolvem com o tempo, e encontrou o capitão deitado no chão. O jegue não se levantou. O veterinário foi chamado. Velho como o capitão, o bicho havia chegado no limite. O coração falhando, as patas inchadas, o fôlego curto. Ele sofreu demais para chegar até aqui, disse o veterinário, com voz honesta. É questão de tempo. Benedito. Benedito sentou no chão do curral, do lado de capitão, e ficou. Maristela chegou quando soube. Sentou do outro lado do animal. E os dois velhos que haviam perdido 30 anos ficaram ali, cada um de um lado do jegue, em silêncio, enquanto o sol ia subindo devagar. Foi capitão quem os juntou de novo. E seria capitão quem os separaria? Capitão passou 3 dias deitado. Nesses 3 dias, Maristela não voltou para o sítio. Ficou na fazenda, cozinhou, cuidou. Benedito não saía do curral por muito tempo. Sempre voltava, verificava a respiração do animal, ajeitava o cocho d'água. Raimundinho, que já havia visto muita coisa na vida, ficava na soleira da cozinha, tomando café, fingindo que não estava com os olhos marejados. Esse jegue criou esse homem mais do que qualquer pessoa, ele disse baixinho, para ninguém em particular. No quarto dai para espanto do veterinário. Capitão se levantou, devagar, com dificuldade, com aquela dignidade que só os animais velhos possuem, a dignidade de quem já viu muita coisa e ainda assim escolhe ficar de pé. Benedito estava no terreiro quando ouviu o barulho. Correu e encontrou o capitão em pé, olhando para ele com aquele olhar profundo de sempre. Benedito abraçou o pescoço do jegue e chorou. Chorou como não chorava desde a noite em que seu pai disse que tinha amor que a vida não deixa viver. Mas desta vez, as lágrimas tinham outro sabor. Foi naquela tarde que Benedito tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Chamou Maristela para sentar na varanda. O entardecer estava cor de laranja e vinho. Capitão estava no pasto, comendo devagar, como se soubesse que podia descansar agora. Maristela, eu tenho uma coisa para te dizer. Devia ter dito 30 anos atrás, mas fui cobarde. Fui obediente quando devia ter sido corajoso e perdi o melhor tempo da minha vida calado. Ela ficou imóvel, olhando para ele. Eu não quero ser covarde de novo. Tô velho. Você está velha, mas o coração, esse danado, não envelheceu. Eu quero saber se você me dá uma chance de ser aquilo que eu devia ter sido lá atrás. Não por romantismo de novela, não, mas porque você é a única pessoa que entendeu, desde sempre, que um jegue velho pode ser sagrado. Maristela ficou tão quieta que Benedito começou a se arrepender. Então ela disse: Benedito, eu guardei cada carta que você me mandou. 30 anos dentro de uma caixinha de madeira. Mudei de casa 3 vezes e a caixinha sempre foi na mala de mão, nunca no caminhão de mudança. Sabe por quê? Ele abanou a cabeça. Porque era a única coisa que eu sabia, com certeza absoluta, que era minha, que era
verdadeira, que ninguém tinha me dado por obrigação ou por interesse. A união entre os dois não foi grandiosa. Não houve festa, não houve luxo num fim de tarde com cheiro de terra molhada. Porque havia chovido aquela semana, uma chuva boa, daquelas que a terra abraça com gratidão Benedito e Maristela, na frente de Raimundinho como testemunha, de seu genuíno como amigo e de capitão como capitão, renovaram em voz alta o que sempre havia existido entre eles, sem papel, sem cerimônia, apenas palavras ditas com a seriedade de quem não tem mais tempo a desperdiçar. Eu fico, disse ela. Raimundinho tirou o chapéu, assoou o nariz com força e declarou: graças a Deus. Tô esperando isso desde que eu tinha cabelo. Todo mundo riu. Até capitão pareceu dar um coice no ar de satisfação. Donária tentou mais uma vez. Apareceu na fazenda com documentos antigos, alegando direito sobre parte do sítio de Maristela, numa última tentativa de destruir o que estava sendo construído. Benedito a recebeu na porta, calmo, sem gritar, sem ameaçar. Dona Donária, a senhora pode entrar com processo, pode falar com o advogado, pode gritar para os quatro cantos o que quiser. Mas saiba de uma coisa: essa mulher passou 30 anos sofrendo por causa de gente que achava que podia decidir o que era certo para a vida dos outros. Dessa vez, não vai ser assim. Pode ir. Donária foi. Voltou. Capitão morreu numa manhã de lua minguante, 4 meses depois. Morreu dormindo, no cantinho do curral que era o dele desde sempre, com um punhado de rapadura do lado Benedito. Havia colocado antes de dormir, como sempre fazia. Benedito e Maristela enterraram juntos, na sombra de uma jurema branca, no canto da fazenda, onde o sol batia bonito nas tardes de inverno. Benedito fincou uma cruz simples de madeira e ficou parado em silêncio por um longo tempo. Então disse, com voz baixa: obrigado, capitão. Você foi mais fiel do que muita gente. Carregou cartas de amor quando eu não tinha coragem de entregá-las. Ficou do meu lado quando eu não merecia companhia. E me deu tempo suficiente para eu consertar o que eu tinha quebrado. Maristela pegou a mão dele e os dois ficaram ali, os dadas, olhando para a cruz, simples, de madeira, enquanto o vento do sertão passava devagar entre as folhas da jurema. A fazenda Boa Esperança nunca havia parecido tão viva. Maristela trouxe flores para a varanda. Trouxe o cheiro de comida boa pela manhã. Trouxe risadas para os corredores que só haviam conhecido silêncio por décadas. Raimundinho rejuvenesceu 5 anos. Juro. O bigode de vassoura ficou mais satisfeito. Seu genuíno vinha a tomar café toda semana e sempre saía repetindo: nunca é tarde demais, nunca é tarde demais. E a fazenda, a terra seca, tinhosa, que teimava em dar vida, floresceu como se soubesse que havia chegado a hora. Quantas vezes na sua vida você deixou o medo falar mais alto do que o amor? Quantas vezes você obedeceu quando devia ter ousado? Quanto tempo você perdeu esperando a hora certa, a situação perfeita, a aprovação de alguém que nem te ama de verdade? Benedito perdeu 30 anos. 30 anos de silêncio, de solidão, de um coração parado, não porque não amava, mas porque tinha medo de enfrentar o que era difícil. E no final, quem guardou esse amor? Quem foi fiel quando tudo parecia esquecido? Um jegue velho com a orelha caída. A fidelidade não mora só nas pessoas. Ela mora em tudo aquilo que você cuida com carinho, no animal que você trata bem, na terra que você respeita, na memória que você preserva. O amor proibido de Benedito e Maristela não foi proibido pela vida, foi proibido pelo medo, pelo orgulho, pelo julgamento de quem não tinha nada a ver com aquilo. Hoje, eu te pergunto, tem algum amor na sua vida que você está deixando morrer de medo? Tem alguém que você ama,
mas não teve coragem de dizer? Tem um sonho que você enterrou porque alguém disse que não era o momento certo? A vida não devolve o tempo, mas ela dá, às vezes, uma segunda chance. E quando ela dar, não deixe passar, porque no final, o que vai ficar não é a casa grande, não é a terra, não é o dinheiro. O que vai ficar é se você foi fiel ao que seu coração sempre soube que era verdadeiro. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ir mesmo com medo. É falar mesmo tremendo. É amar mesmo arriscando. Inscreva-se no canal. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva o nome da sua cidade e o que você sentiu ao ouvir essa história. Conta pra gente. Você já teve um amor que ficou guardado em silêncio? Já foi corajoso a tempo? Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana, uma nova história que mexe com a alma, que faz chorar, pensar e recomeçar. Compartilha com aquela pessoa que precisa ter coragem hoje. Pode ser o presente mais bonito que você já deu.